Senhor Jesus, Divino Mestre, com as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia, nós agradecemos pela oportunidade, pelo amparo que temos recebido, favorecendo a nossa caminhada aqui na Terra, as nossas ações diárias em trabalho, em família, no lar. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, orientação, para que possamos, sob o clima da fraternidade, do entendimento, realizarmos aqui o melhor ao nosso alcance, tendo em vista a nossa necessidade de reajustamento interior, de respaldar o passado complexo, de que temos tido notícia, que os nossos estudos sejam também favoráveis, favoreçam também a caminhada, a aprendizagem dos companheiros que estão albergados na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que já participam de estudos, que eles possam compartilhar conosco este esforço, que o nosso estudo tenha o respaldo da direção da fraternidade, para que estejamos amparados e protegidos, assim como os lares aqui representados, que aqueles espíritos que estejam conosco nos lares, nos acompanhando, possam também aproveitar esse momento para reflexões oportunas em torno de temas tão relevantes como esse, que o Espiritismo descortina para nós. Pedimos a Ti repetidamente, Senhor Jesus, o amparo, a proteção, e que o Senhor possa nos favorecer, inspirando-nos adequadamente, que assim seja. Muito bem. Vamos então dar continuidade ao estudo, hoje, o Livro dos Espíritos, continuando a segunda parte, o capítulo 1 da segunda parte, agora no tema Progressão dos Espíritos, questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que, desse modo, incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, sim, ignorantes e inexperientes, só adquirindo, pouco a pouco, os conhecimentos que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então vamos trabalhando aqui com pergunta por pergunta, senão nós podemos aí complicar. Essa questão 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, ela está de acordo com outras que nós estudaremos mais à frente, como, por exemplo, a 907,
1907, Kardec perguntou se o princípio que dá origem às paixões é substancialmente mal, embora esteja na natureza. Perguntou dessa forma. Os espíritos disseram que não. Então, nós vamos ver na coerência que há no ensinamento espírita. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Mas o determinismo é o do amor, é o do bem. Não existe o determinismo do mal. Se houvesse um determinismo para o mal, significaria que Deus teria criado o bem e o mal. E nós vamos aprender, tanto com Emmanuel, por exemplo, no livro O Consolador, questão 135, e aqui no livro dos Espíritos, na questão 551, que o mal é criação do espírito com E maiúsculo. O mal é criação do espírito com E maiúsculo. Então, aqui, ó, passando pelas provas que Deus desimpõe, que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Porque até a faixa da humanidade, o princípio inteligente segue o determinismo divino absoluto. Não é prova, é experiência de desenvolvimento. A prova, ela é aplicada aos espíritos na faixa da humanidade, espíritos conscientes, sob o benefício da razão. Isso é um ponto importante para nós aqui estudarmos a evolução. Estudar a evolução não é fácil, não é complexo. Então, vejam bem, que no livro Ação e Reação, eu estou preparando aqui um estudo lá para o irmão Glacos, sobre o livro Ação e Reação. É na sala de estudo que eles têm lá. E eu me deparei com um ponto aqui que nos ajuda a entender isso aqui perfeitamente. Ó. Aqui no livro Ação e Reação, é no capítulo 7, Conversação Preciosa, tem uma frase, falando aqui das questões de causa e efeito. O instrutor, que é o instrutor, se não me engano, é o Druso, que por sinal, viu, Adir, Druso é o nome romano, um dos filhos lá do Tibério, chamava Cláudio Nero Druso. Acho que aí tem coisa aí. Dessa maneira é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno. Perceberam? Então, é só após a coroa da razão, mesmo na faixa da humanidade, só após a coroa da razão é que nós vamos passar a contabilizar débitos e créditos. Não existe contabilização de débito e crédito nas faixas da irracionalidade, porque o espírito segue o determinismo divino, que é a força para progredir. Nós vamos estudar isso com muito empenho ainda mais à frente. Que ele é todo interior, de dentro para fora. O determinismo divino, ele não é exterior a nós, ele é interior. O que é exterior a nós? É a aplicação da misericórdia. Por exemplo, o que é exterior? Exterior é o mundo, é o corpo físico, mas a força para progredir, ela verte ininterruptamente de dentro para fora do princípio inteligente. Como que essa força se manifesta? Pela busca instintiva do melhor. É a busca instintiva do melhor
que é a felicidade embrionária no princípio inteligente, que vai ser inicialmente a satisfação dos sentidos e, na faixa da humanidade, a busca pela felicidade efetivamente falando. Então, o assunto é muito desafiador para nós. Então, porque só assim nós vamos entender isso que está dito aqui, ó. Uns aceitam submissos, outros só suportam murmurando. Estamos falando aqui de espíritos da faixa da humanidade, que tem, a partir do momento em que recebe a coroa da razão, então abre-se o livre-arbítrio com a possibilidade da escolha. Pergunto se tá claro, se está confuso, se é por aí mesmo, se alguém concorda, não concorda, como é que está aí? E o desenvolvimento da razão, ele é gradativo. Da razão é gradativo. Ele demora, a razão demora a desenvolver-se. E nós só passamos a ter uma razão plenamente esclarecida, e aí o espírito começa então a ser responsabilizado quando nós nos conscientizamos da lei. Nos conscientizamos, entendemos, e aí nós preferimos nos manter na faixa do mal. O que é o mal para André Luiz aqui na sua conceituação aqui é o bem exclusivamente a si mesmo, no livro Ação e Reação. O mal, o que é o mal? O bem exclusivamente feito a si mesmo. E o bem comum que se faz na sociedade, que é o bem legítimo. Eu vou no livro Ação e Reação, eu vou aqui na página 90, página 90. O que é? O bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos. Ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Isso aqui está plenamente de acordo com o Livro dos Espíritos. Plenamente de acordo com questões do Livro dos Espíritos. 629, 918, 886. E o mal? E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, isso que está sendo dito aqui, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa, a meta que lhes foi assinalada, outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição da prometida felicidade, se refere aos espíritos formados com a razão conquistada. Vamos voltar aqui para André Luiz? Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno. Mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição dos valores. Então, amigos, só quando a razão, recebemos a coroa da razão, é que começamos a prestar contas. Nas faixas do espírito irracional, não existe maldade, tá? E o mal depende da consciência.
Depende da consciência. Então, enquanto nós não conhecemos a lei, nós estamos em estado de nulidade moral. Aí eu estou citando a questão 955 do Livro dos Espíritos. Existe uma faixa até um certo ponto da humanidade, até que o espírito receba a coroa da razão, que ele está beneficiado pela nulidade moral, porque ele não conhece a lei. Então ele ainda não pratica o mal, ele segue o impulso automático, o determinismo, o instinto. Está de acordo? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Fazer comentários? Fala aí, Luiz. Eu estou vendo que o Luiz está... Boa noite a todos. Boa noite. Só para reforçar o que você acabou de falar, tem uma passagem em Romanos, no capítulo 14, versículo 12, que fala assim, ele vem falando, então vou trazer esse versículo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está escrito lá na carta aos Romanos. Romanos 14, né? 14, 12. Aí tem a ver que está falando. Né? Isso. E vai prestar contas a partir do em que a razão está desenvolvida. Entendeu? Porque vamos raciocinar. O espírito da faixa da humanidade. André Luiz vai dizer para nós que o pensamento contínuo se desenvolveu há 200 mil anos atrás. Pensamento contínuo. Então, aí começou o trabalho lento para desenvolver uma razão mais à frente. No livro Libertação, ele vai dizer que nós lidamos com a razão há 40 mil anos. Então, foram 160 mil anos preparando a razão. 40 mil anos. Livro Libertação, logo nos primeiros capítulos ali. No meu Libertação, eu vou até falar até a página que eu tenho anotado isso. De tanto que eu já citei, eu me recordo. A página 17 no meu. Então, nós começamos a lidar com a razão há 40 mil anos atrás. Que é onde nós aí consideramos que recebemos os transmigrados de outros mundos. Mas a nossa razão esteve assim, declaro para os devidos fins que a partir de agora eu vou começar a prestar conta. Isso aconteceu com o advento do decálogo. Porque o decálogo, ele não é um código que chegou na Terra assim, caiu de paraquedas aqui, vamos mandar para aquela humanidade lá o decálogo. Não, o decálogo chegou no momento em que a humanidade que estava encarnada na Terra, em todos os quadrantes, pelo menos a maior parte, ou um bom número, já tinha condições de entender o decálogo. E os outros já estavam em condições de começar a entender o que é isso. Certo? Então, a partir daí, tem aquele grupo dos rebeldes que vieram de fora, os transmigrados, que estavam reciclando os mandamentos, e os da terra já estavam em condições de começar a aprender o que é mandamento, o que é a lei de Deus, seguir os princípios. Então, a partir daí, nós já entramos. O primeiro grupo do rebelde, já vai começar a prestar conta de novo, e os da terra, que estavam em evolução na terra, lentamente iam saindo do estado de nulidade moral para o conhecimento da lei, na interação pelo contato social. E enquanto aqueles novos da Terra vão aprendendo lentamente a lei, eles se tornam instrumento da justiça para os rebeldes, pela violência natural que lhes caracteriza, pela brutalidade natural que lhes caracteriza. Certo? Comentários? Então, os que aceitam submissos são aqueles que conheceram a lei e concordaram. Beleza, nós vamos tentar, vamos nos esforçar.
e os outros só aceitam murmurando, aí vão desenvolvendo o quê? Imperfeições. Vão desenvolvendo as imperfeições, porque imperfeição não existe ainda nas faixas do princípio inteligente, não. A imperfeição é a criação dos espíritos conscientes, que só buscam o bem para si mesmos. Então vão mantendo, desenvolvendo egoísmo, vaidade, orgulho. Então o bem a si mesmo, aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo. Então vamos desenvolvendo forma de expressão do bem para nós mesmos, que é a busca do melhor para nós exclusivamente. Então nós não entramos naquela ética da moral. A moral é a ética de bem viver. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, que é a questão 629. Definição da moral. Definição da moral. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Eu troquei a palavra regra por ética. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, que é a regra que nós estamos buscando aqui desenvolver na faixa da humanidade. Na faixa da irracionalidade, amigos, não existe ainda essa preocupação. Os espíritos estão em nulidade moral, eles estão exercitando as suas competências adquiridas nas faixas anteriores, estão exercitando pelo impulso natural de buscar o melhor na vida que eles vivem, segundo os desígnios de Deus. De acordo aí, tá claro? Vamos avante? Ô, Júlio, fala, Elana. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Então, necessariamente, tem espíritos que não passaram pela prova e expiação? Sim. Por não ter criado vícios, mazelas? Não, eles estão seguindo aqui. De novo, aqui eu vou me valer aqui do André Luiz. Ele fala exatamente, mais ou menos, você está perguntando aí, é no capítulo da ação e reação, aqui é o capítulo, que é uma coisa que nós falamos sempre aí nos estudos, que eu aprendi com o Honório, é o capítulo 1, Luz na Sombra. O André Luiz, vendo aquela situação lá das regiões de sofrimento, ele fez a seguinte pergunta: diante do espetáculo penoso que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam mergulho nesse torvelinho de horror, região umbralina. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? A André vai falar disso. Aí o instrutor, que é o Druso, vai dizer assim: obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, conscientes, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões não transitam as almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias, que é um assunto que eu falo muito aí no grupo. Situados nos erros naturais das experiências primárias.
dos erros naturais, na faixa da humanidade. Então, por exemplo, o que é um erro natural? Vamos situar aqui um espírito na faixa da primitividade, que está aqui na Terra para aprender pelo contato social. Ele não está em expiação. Está passando por provas para o seu adiantamento. Nós aprendemos que, com Kardec, no livro A Gênese, que a expiação é para espíritos rebeldes. Só espíritos rebeldes passam pela expiação. Quem são os rebeldes? São os que conhecem a lei de amor, que é o decálogo resumido da lei de amor, mas preferem praticar o egoísmo. São rebeldes, se tornaram rebeldes, são os que buscam o bem para si mesmos. Então, os que vieram de outro mundo para cá, quando eles chegaram aqui, a Terra se tornou um mundo, a Terra era um mundo primitivo. Quando eles chegaram aqui, os transmigrados, a Terra se tornou um mundo de provas e expiações. Por quê? Provas para o adiantamento dos primitivos, dos simples, e expiações para aqueles que foram compelidos a deixar o mundo avançado para reencarnar na Terra, expiações para eles. Então, os espíritos simples não estão sob o regime de expiações, eles estão sob o regime natural do entrechoque natural. Então, como é que é no mundo primitivo? O elemento mata, morre, é a lei da natureza. Lei natural. Aí não tem maldade. É o exercício do que o espírito aprendeu ao longo do tempo para sobreviver. A lei do mais forte. Aí não existe maldade. Então, os primitivos, os simples que se encontram entre nós, eles funcionam para os adiantados como corretivo, justiça. Então você imagina um espírito primitivo vivendo na Terra extremamente desigual como é a nossa sociedade. Ali no ambiente da pobreza, passando pela prova. Aí ele tem filhos. Ele não consegue dinheiro para comprar alimento. Qual que é o instinto natural dele? Que ele desenvolveu no reino animal. Qual que é? Você se lembra? O que um animal faz na natureza para sobreviver? Quando ele tem fome, o que ele faz? Mata. Roubar ou matar. Mata e rouba. Ou rouba. O que é o instinto do roubo? O instinto do roubo é a busca pelo melhor. Exercício de autoafirmação do princípio inteligente. Porque senão ele iria estiolar, não ia avançar. A busca pelo melhor. Então ele tem fome, ele vê, ele quer, ele vai buscar. Só que na natureza, ele vai ter que vencer, às vezes, o mais forte do que ele. E nem sempre acontece. Então aí é a dor evolução. Percebeu? Dor evolução. Mata, morre. Então, assim, ele vai vivendo, ele vai se desenvolvendo até chegar na faixa da humanidade. Que no primeiro momento é humano e racional. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós desenvolvemos pensamento contínuo há apenas 200 mil anos. Então, antes nós éramos humanos irracionais, ou não éramos? Pensávamos como os animais, pensamento descontínuo, pensamento fragmentário, que é o termo que André Luiz usa no Evolução em Dois Mundos. Ideias fragmentos. Para ser mais preciso com André Luiz. Que é o pensamento, eu costumo brincar dizendo que é o pensamento tipo internet de escada. Vocês lembram como é que era a internet de escada? Ela demora. Então, o princípio da gente lança um pensamento, aí depois demora a vir outro. Quando desenvolve pensamento contínuo, aí é banda larga. Mas aí aí o pensamento contínuo é a porta aberta para desenvolver a razão lá na frente. Eu vou exercitar o pensamento contínuo, certo? Não sabemos o que é isso. Aí começa a descobrir pensamento contínuo. Aí passam-se milhares de anos, no nosso caso aqui, mais ou menos 160 mil anos. Então começa o trabalho da razão. Vejam bem, tudo é muito devagar, muito lento, muito seguro.
Então, esse espírito primitivo, simples, ele está aqui na Terra, embora sendo um espírito novo na evolução, em nulidade moral, se ele está aqui na Terra é porque ele já tem condições de receber os impactos da lei humana. Então, o primitivo que vai sair para roubar, ele vai ser preso. Vai apanhar da polícia, vai tomar tiro, vai conhecer o tribunal, vai ser julgado, vai para a cadeia. Então, ele está tendo para aquilo, para ele é novidade. Não conhecia aquilo no mundo dele. Então, ele está para aprender. É dor, evolução, perceberam? Dor, evolução. Quando ele retornar para o mundo dele, porque não vai ficar aqui para sempre, na Terra, que vai avançar para o mundo de regeneração, ele volta, então, para os mundos primitivos. Aí ele já leva uma bagagem de muita coisa que ele aprendeu aqui. Que ele, ao longo do tempo lá, vai exercitar. De acordo aí? Ou está confuso isso? Eu não sei se te explicou, Ilana. Eu não sei se eu consegui te responder aí. Não, conseguiu sim. Oi? Eu queria que ela repetisse. Fala, Luiz. Eu queria que ela repetisse a pergunta dela, porque eu não entendi a pergunta dela, não. Pelo que eu entendi, eu não concordo com que ela está perguntando se os espíritos primários estão aqui na Terra em expiação. Não. Eles estão em provas. Não foi? Foi. Eu perguntei aquela relação do espírito formado, que é o determinismo. Quando ele vai para o princípio inteligente, que ele vai para essa fase, né, do princípio inteligente, necessariamente ele cria os vícios, as mazelas. Não, o princípio inteligente é criado dos simples e ignorantes. Lá no átomo, ele já é princípio inteligente. Lá no átomo. Ele se torna espírito formado na humanidade. Tá, então ele pode chegar na humanidade sem necessariamente passar por provas e expiações. Não, ele passa por provas para o progresso. Expiação, não. Ah, tá. Expiação é para espírito rebelde. Kardec deixa isso muito claro. Na Gênese. Os espíritos em expiação na Terra são mais raros, que vieram de outro mundo. Certo? Entendi. Os que estão na Terra hoje, que não são de outros mundos, estão candidatando-se para as expiações, de acordo com esse conceito kardeciano, nos mundos primitivos, para onde serão transmigrados. Tá? Ok. Espírito primitivo não passa por expiação, amigos. Espírito em nulidade moral não passa por expiação. Ele é impactado pela dor evolução. Ô, Júlio, mas os índios, que são os espíritos... Tá? Não é expiação. Oi? Não? Os índios, por exemplo, que são espíritos primitivos. São esses espíritos aos quais André Luiz se refere. Mas isso não é expiação? O que eles estão vivenciando agora? Não. Depende. Aqui, estou falando aqui de um modo geral. Tá. Você tem como analisar cada espírito que está encarnado como indígena? Não. Então, ali você vai ter espírito em expiação no seio dos indígenas, que estão tomando tiro de garimpeiro. Tá? E você vai ter o espírito novo na evolução que está tomando tiro pela dor evolução. Dor evolução. Para sair da brutalidade, para sair da simplicidade. Tá difícil entender, Luiz? Luiz está queimando fosfato ali. Ó. Fala aí, Luiz. Eu tô vendo seus pensamentos. Pode falar. Não. Só queria lembrar para a Irlana, se ficou claro para ela, que o princípio inteligente
ele não tem razão, ele não tem inteligência, ele vem impactando pelo determinismo divino. Sim. Mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre. Aí a razão abre lá na frente, reconhece a lei de Deus. Eu preciso sair disso, eu estou cansado de matar e morrer. Mas aí já é espírito, né? Espírito. Lá na frente. Mas ela está falando do princípio inteligente. Não, o princípio inteligente, lá no átomo, vou repetir o que eu falei. Lá no átomo, o princípio inteligente já é princípio inteligente. Depois ele vai o vegetal. Depois animal. Percorre toda a fieira animal. Mamíferos. Mamíferos superiores. Sim, eu acho que Luiz, é porque eu acho que... Aqui, deixa eu trazer um ponto do André Luiz. André Luiz... Só para esclarecer, Elana, calma, Luiz. André Luiz, calma, vou chegar lá, calma. André Luiz, calma, Luiz. Para ajudar a Elana. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala que nós recebemos o título de homem com a razão desenvolvida quando desenvolvemos o pensamento. Recebemos o título de homem com o desenvolvimento da razão, do pensamento contínuo. Então, é 200 mil anos atrás. Até 200 mil anos atrás, nós éramos princípio inteligente entrando na faixa da humanidade. Eu vou ler para vocês aqui o... Quer falar alguma coisa, Luiz? Pode falar. Eu estou achando, Luiz, que eu que me confundi quando eu falei do princípio inteligente. Realmente não existe a razão, então ele não pode ainda criar esses vícios se ele ainda não está realmente nessa questão da razão, entendeu? Desenvolvida, né? Não, ele não tem vícios ainda. Pois é, exatamente. O vício só é criado, Elana, na faixa humana quando a razão, o homem, o espírito, recebe a coroa da razão. Aí que ele vai começar a desenvolver vício. Perfeito, agora entendido. Até então ele segue o automatismo natural da lei. Qual que é a lei? Os instintos que ele desenvolveu. Por que ele desenvolveu esse instinto? Foi o determinismo divino que nos impulsiona de dentro para fora para a evolução. Então, aí não tem maldade. Olha aqui. Evolução em Dois Mundos. É o capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual, Evolução no Tempo. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem automatizada em seus impulsos, que é o que nós estamos falando aqui. Na romagem para o reino angélico, lá na frente, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do ciclo, do sílex, denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Isso em termos de evolução biológica. Que época que ele está se referindo aqui? Aproximadamente 200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás. Se você for estudar aí na história, antropologia, paleontologia, dos 200 mil a 300 mil anos atrás, o desenvolvimento do Homo sapiens. Isso que nós estamos falando aqui. Que é quando o espírito desenvolveu na faixa da humanidade. Então ele recebeu o título de homem, contudo para alcançar a idade da razão, com o título de homem. Despendeu 1,5 bilhão de anos. Então ele está dizendo o seguinte, que nós recebemos o título de homem, iniciamos os trabalhos da razão 200 mil anos atrás. É isso que ele está dizendo.
Até então éramos princípio inteligente ou homem irracional, como queiram. Aí, com o pensamento contínuo e a abertura para a razão, é que o espírito se torna espírito humano. Que é um assunto difícil de conversar sobre isso. Palestra, por exemplo, não dá para falar disso em palestra. A gente se entra num labirinto. Não entra? Porque ele já tem o direito de escolha, né? Exatamente. Exatamente. Mas a misericórdia divina só considera para efeito de cálculo de débito, de crédito, vamos falar assim para a gente entender, quando o espírito humano recebe a noção nítida da lei. A partir daí, então, ele começa a ter responsabilidade, porque ele sabe o que é a lei. Mas aí tem uma gradação também, amigos. Porque tem a questão da consciência da lei. Você tem a informação da lei e tem a consciência da lei. Então, o espírito, nas faixas da primitividade, ele pode estar informado intelectualmente, está informado da lei, mas aquilo não entrou ainda no psiquismo dele como uma necessidade. Então, ele continua fazendo o que ele sabe fazer. Perceberam? Pois é, mas aí ele passa por aflição. Não, tá aqui, ó, erro natural aqui, ó. Vamos voltar para o ponto de André Luiz. Na verdade, eu estou lembrando do erro natural. Erro natural. O que é o erro natural? Amigos, é o erro natural para aprendizagem. Não tem maldade aí. Verdade, verdade. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Moisés chegou lá com as tábuas da lei, tá? Apresentou lá para os hebreus. As tábuas da lei. Ali, nas tribos, no grupamento dos hebreus, nós sabemos que é um grupamento que veio transmigrado, mas ali no grupo dos hebreus havia os espíritos da terra misturados ali, os que vinham evoluindo na terra, misturados. Tá? Então os hebreus sabem perfeitamente, os hebreus propriamente ditos, que vieram de fora, eles tinham plenas condições de entender a lei e conscientizar que tinha que praticar a lei. Agora, os da terra, aí você vai ter o grupo que vai ser tocado pelo carisma do legislador Moisés. Pense bem, um espírito com grande poder mediúnico, com grande poder de liderança, que impactava não só os hebreus, mas também os espíritos da terra ali, fazendo parte do grupamento. Fascínio. Não é isso que Hitler exercia sobre muitas pessoas? Fascínio. Mussolini. Então, são os espíritos que ainda não têm uma grande conscientização do que é bem e mal, que seguem pelo fascínio, pelo carisma. Está dando para ter uma ideia? Estão passando pelas provas do seu desenvolvimento. O soldado que mata na guerra é culpado? Não, porque ele cumpre ordens, está no livro dos Espíritos. Certo? O assunto é vasto, o assunto não é fácil, não. Então, lá no grupamento voltando para o Moisés, com o seu grande carisma, então ele sensibilizava, aí ele arrebatava, aí tinha aqueles, não, eu vou seguir o legislador, o terreno, tá? Da terra. Vou seguir. Mas quando amigos, ele tem que lutar contra os instintos que ele traz. Aí o que vai acontecer? Na tentativa de praticar, ele vai errar, que é natural, porque tem uma carga instintiva muito forte. Como é que André Luiz chama aqui? Automatizado em seus impulsos. Quando é que o espírito foi automatizado? Nas encarnações repetitivas ao longo do reino animal, amigos. Por isso que
os instintos se desenvolvem pela força dos hábitos. Ficou claro? Ou tá ainda nebuloso? E aí que o livro dos espíritos fala sobre como conhece-se um espírita, né? Por domar as suas más inclinações. Domar suas más inclinações, porque aí o espírita é o espírito rebelde que desenvolveu má inclinação. O que é má inclinação? É imperfeição. A partir de quando? Lá no mundo de onde ele veio. Ele não queria praticar a lei lá. Porque, no grosso modo aí, amigos, no meio dos espíritos aí tem muito rebelde. Muito transmigrado aí, hoje na liderança do movimento espírita, tá? Foi o que eu perguntei na reunião de sexta-feira. Você recorda aí, Luiz? Você que escutou as 3 comunicações? Vou passar elas para o Adir conhecer. Foi isso que eu perguntei para ele lá? Ah, nós então somos transmigrados, não somos? Você se lembra o que ele respondeu? Somos. Todos rebeldes. Todos. Porque para estar numa reunião, para estar num grupo espírita do Camilo Chaves, e foi uma liderança expressiva no passado, nós já sabemos. Para estudar Apocalipse, de uma maneira assim, que ninguém na humanidade tem esse conhecimento do Apocalipse, que nós tivemos acesso pelo trabalho do Honório Abreu. Participamos de reunião mediúnica. Estávamos recebendo informações do passado de forma clara e nítida. Bom, lá, fulano de tal, vai dar o nome, fulano de tal, o endereço, CPF e Roma, Babilônia. Até Legião, que liderou, que deixou de liderar, o que é que fez? Estratégia de batalha, o que é que fez lá? Então, amigo, nós sinto muito, mas nós estamos recebendo muito. Por quê? Porque nós já pisamos na bola demais por aí e temos que acertar o passo. Então, é turma de nós estamos... assunto de transmigrado mesmo. Então, vocês vejam bem como que a gente tem que estudar, um estudo aprofundado de espiritismo, como é que tem que ser. Agora, não dá para se estudar isso, fazer uma palestra sobre isso é uma coisa meio complicada. Tem que se falar rapidinho e mudar de assunto logo. Só lançar aquela ideia ali. Ficou claro aí, Luiz? Ou tá difícil ainda? Ou não? Tá tranquilo? Não, para mim está tudo muito tranquilo. É porque a Irlande já colocou o ponto que eu queria. Porque ela, na hora que ela falou, fez a pergunta dela, ela, em vez de usar, ela usou o princípio inteligente como uma fase que ele não passar por mundo de provas e expiações, né? Sim. Então houve essa confusão, né? Porque nós temos que entender o sofrimento natural pelo atrito da evolução. André Luiz chama de, aqui no livro Ação e Reação, dor e evolução. Dor e evolução, no capítulo... Já vou achar aqui o capítulo, fala. Dor e evolução é no capítulo Sanções e Auxílios. Penúltimo capítulo de Ação e Reação. Então ele fala da dor e evolução, do resgate, e vai por aí afora. Que é o instituto natural para que o espírito se desenvolva mais depressa, a dor, o atrito. Então, no mundo primitivo, tem um entrechoque natural ali na pauta da lei do mais forte, busca do melhor, que é o movimento de autoexpressão. Então, quando o princípio inteligente se torna
recebe o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento. Então ele vai, se ele não quiser fazer o bem comum, então ele começa a entrar na pauta já que se candidata à expiação. Mas vamos lembrar que Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então vamos pegar essa questão aqui para a gente clarear esse assunto mais um pouco. Ó, questão 262A. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então aí está o primitivo. Tá? Alguém está vendo lá o primitivo que o primitivo hoje está sendo usado até para usar metralhadora. Tem os rebeldes, as lideranças, que já são os rebeldes, que estão trabalhando aí com muitos espíritos novos em evolução, que ainda estão na nulidade moral, estão tendo as primeiras noções de uma religiosidade mais avançada, certo? Então eles estão se desenvolvendo lentamente. Alguém pode ver assim, mas esse aí que está dando esse tipo de metralhadora, esse aí tem que passar pela mais terrível expiação, na nossa visão vingativa, que o espírita acha que vai ter que pagar. Esse aí vai ter que pagar. Na próxima ele vai renascer assim, não é o que a gente escuta? Não é assim. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. O que Deus espera? O arrependimento de quem já tem conhecimento da lei. Está endurecido, espera o arrependimento. E espera a conscientização do novo. E a consciência não é forçada, Deus não força consciências. Por quê? Aí já é um entendimento mais filosófico sutil. Porque a conscientização sobre a lei vai implicar em expiação automática, que o espírito vai compreender que o que ele está fazendo está em desacordo com isso que eu estou aprendendo aqui. Então ele vai entrar no arrependimento, na culpa. Isso tem que ser um movimento natural e espontâneo do espírito, não pode ser forçado. Então a expiação ela não é imposta, não é apressada, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista de consciência de culpa. Por isso que nós, espíritas, devemos ter muito cuidado ao tentar convencer as pessoas a serem espíritas. Não devemos forçar a consciência. A pessoa está sossegada lá, ela é evangélica, fundamentalista, fanática. Está feliz lá. Aí nós queremos forçar, não, você tem que ser espírita, e tenta aquela lavagem cerebral, você pode jogar a pessoa na dificuldade enorme nesta existência. Aí você vai se responsabilizar por ela. A partir daí. Perceberam? Então Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então o espírito, enquanto ele está no estado de nulidade moral, fazendo o que ele aprendeu, nas faixas animalizadas, ele serve de instrumento da justiça expiatória para o rebelde. Então ele está lá com a metralhadora, então ele está dando tiro, mas ele vai tomar tiro, aí ele toma tiro, é a dor evolução. Aí perde um braço, dor evolução. Ele perde uma perna, dor evolução. Ele fica paraplégico, dor evolução para aquele espírito, perceberam? Consequência natural de um arrastamento e de uma escolha na pauta da sensação. Amigos, o negócio não é fácil, não. Deixa eu levantar um levantar tema. Uma lebre aí, pode levantar.
Deixa eu levantar um tema aqui. De certa forma, pode ser até estranho, mas eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui. Nesse domingo, passou no Fantástico. Eu não sou de assistir porque eu resolvi eliminar qualquer tipo de coisa que traga ódio, que traga destruição, morte, maldade para minha vida. Mas, por incrível que pareça, passei e estava lá no Fantástico e estava falando na hora um problema psiquiátrico chamado TDI. Eu vi isso. Você viu essa parte? De múltiplas personalidades. Exatamente, múltiplas personalidades. Eu achei curioso e assisti, e depois eu li no outro dia a matéria completa no G1. E assim, demonstra claramente as duas meninas que falaram, uma menina tem 18 personalidades, a outra tinha 22 personalidades. Vamos puxar isso para o lado espiritual. E, Sim. inclusive, ela comentou lá, Sim. na hora, que muitos falam que o problema dela é espiritual, que o problema é espírito, né? Não sei o que, tal. Você viu, você sabe o que eu estou falando, então. Sim. Vamos puxar, então, esse problema psiquiátrico, essa questão psiquiátrica, que ela veio passar por isso, tendo essa variedade gigante de personalidade, isso é para a evolução do espírito dela? Sim, pode ser mediunidade. E ela não quer conduzir a mediunidade como deveria ser conduzida. Então ela vai lidar com duas coisas que podem estar acontecendo aí. Emersões do passado, emersões de personalidades dela mesma de outras existências, ou obsessores, espíritos com os quais ela se comprometeu, e aí entra a expiação. Tá. Então tá. É uma hipótese, e eu até comentei com a minha esposa isso. Você acha que o que me parece aí de pronto é emersão de personalidade do passado e depois, Júlio, eu nunca tinha ouvido falar dessa situação psiquiátrica. Eu também não. Mas depois eles citaram um filme que eu assisti, que é um filme muito pesado. É o Fragmentado. Fragmentado. Isso. Aí eu liguei uma coisa a outra, mas eu não tinha ainda visto essa situação. Então você imagine um espírito que prepara a sua existência aqui na Terra, no Brasil, para trabalhar com a mediunidade. Então ele vem dotado de uma facilidade de expansão do perispírito, que a mediunidade é uma faculdade orgânica, radicada no organismo, aprendemos lá no livro dos médiuns. Então a organização celular que permite a expansão do perispírito mais facilmente para que a mediunidade se manifeste. Então ela sai com esse compromisso em função do comprometimento do passado. Mas chega aqui, ela muda de ideia, não quer esquecimento do passado, a parentela, preconceitos religiosos, várias coisas. Não consegue. Então ela procura um psiquiatra. Porque ela está sentindo ali a fenomenologia, ela não quer um caminho mais suave do espiritismo, da mediunidade com Jesus, por exemplo, busca a psiquiatria. E o psiquiatra não tem também a inteligência necessária para distinguir uma coisa da outra. O psiquiatra não acredita nos espíritos, na vida espiritual, só acredita na matéria, tudo é o cérebro, disfunção cerebral, aí ele vai receitar medicamentos. Entendi. Então, o que era para ser uma bênção da misericórdia se torna dor e expiação. A pessoa vai lidar de uma forma... Mas é o que ela plantou no passado. Resultado da colheita. É a colheita de um resultado. Se comprometeu, você vai sanear tudo isso com a mediunidade. Trabalhando na mediunidade. Mas a pessoa, às vezes, não estou falando que é o caso. Mas, assim,
assim, me parece que é o caso. É muito interessante porque, para nós que somos espíritas, salta aos olhos que tem um fator desse aí mesmo, de personalidades do passado e espíritos também agregados aí no processo. Bom, esse assunto que nós aqui estamos trabalhando, ele vai continuar, porque aqui nas questões que se seguem, por exemplo, aqui na questão 100 e... Quer ver, ó? Por que que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal? Quer ver? Questões aqui. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem e do mal. Então, esse princípio é o princípio da razão, quando a razão se inicia. Porque o princípio inteligente, ele não tem dois caminhos para seguir, o do bem e do mal na sua origem, não. O determinismo divino é o do bem absoluto, segundo os espíritos. Então, abre-se a possibilidade do mal. Vamos lembrar que o mal não é você vai pegar uma arma, vai montar no cavalo e vai ser com uma cruzada contra Deus. Não. O mal, o que é o mal? É o bem exclusivamente a si mesmo. Está claro aqui, André Luiz. Certo? Então, aquele que segue o caminho do egoísmo está seguindo o mal desde o princípio, perceberam? Desde quando? Que princípio? Desde quando ele aprendeu a distinguir entre o bem e o mal. Quando a consciência dele concordou com a lei. Então, ele sabe o que é o bem e o mal, mas ele prefere continuar atendendo aos seus desejos, suas paixões, ao bem de si mesmo. Aí que, então, ele inicia a trajetória no caminho do mal. Não tem nada de místico. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem Lúcifer. É o atendimento do egoísmo. Então ele se torna o demônio, perceberam? Então, mais palavras finais aí dos amigos, porque o tempo já se esgotou, senão o assunto fica cansativo. Nós vamos voltar aqui na questão 127, ó. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Nós vamos chegar lá, questão 127. É esse princípio aí, quando a razão se abre. Tá certo? No próximo estudo, nós vamos retomar a partir de qual pergunta? 116. Semana que vem, 116, né? Na próxima reunião do Livro dos Espíritos. Falou. 116. Por isso que eu falei, eu alertei vocês que nós iríamos entrar num assunto que ia exigir. Então, essas questões aí, até a 127, na verdade, até a 131, elas vão exigir de nós aí queima de fosfato. Então, aí vocês já aproveitam e já comam bastante frutas aí que tenham fosfato, potássio. Eu vou Tá com o buscar cérebro iniciado aí, entendeu? Tá com o cérebro suprido. Na próxima terça, eu e Elana não estaremos, né? Porque a gente vai estar de férias, vamos desconectar completamente, mas na outra terça, dia 5, Tranquilo. estaremos, vai voltar dentro do Livro dos Espíritos. Isso, tranquilo. Boa viagem para vocês, bom descanso. Obrigado. Obrigada, Bom proveito. Mais alguém quer falar, amigos, aí para... Até o Júlio, concordo com nada que você falou, tudo bem. Mas isso é espiritismo, o que eu posso fazer? Não é ideia da minha cabeça. Por isso que eu estou municiado aqui, ó, Livro dos Espíritos, André Luiz, Pensamento e Vida, tem um monte de livro aberto aqui, ó. Júlio, Oi? Júlio, eu achei válida essa questão, porque a ciência se debate hoje em cima desse assunto. Né? Ela procura provas.
de como surgiu o raciocínio humano, de como que ele foi criado, Sim. em que momento que ele foi criado, né? Então, assim, é interessante esse estudo de hoje, porque a ciência se debate em cima disso e não consegue uma afirmativa de quando e como aconteceu tal fato, ou tais fatos, né? Nós contamos com a ajuda dos espíritos hoje. A ciência não admite a mediunidade, mas nós já temos a mediunidade como uma ferramenta extraordinária, temos tido provas aí insofismáveis dessa realidade. Então, nós aqui buscamos o concurso dos espíritos, né, sobre esses pontos aí que ainda a ciência vai demorar muito chegar lá. Muito bem, seguindo a ordem alfabética aí, da prece. Eu não estou vendo vocês, não. Eu estou sem ver vocês aqui. Aí pode ser o seu sinal de internet, que pode ter dado uma oscilada. Ah, tá. Eu estou vendo só o texto. Me parece que hoje é o Fernando, pela sequência aí, Fernando. É você hoje? Não, Elana. Ah, é, Elana. Tá. Eu estou pulando. Ela está caladinha aqui, ó. Ela está caladinha. Dois é. E o Fernando, hoje, coitado, ele está tão quietinho, deixa o Fernando quietinho, tadinho. Deixa ele aí. Só observando. Só observando. Mas a Elana, ela está desde cedo preparando para isso. Ela estava na alegria de fazer a oração hoje. Muito bem, Elana. Então vamos ver pessoas motivadas assim, né? Tá bom, tá bom. Dizem que quem faz a prece é iluminado, né, Júlio? Vamos embora. A prece, quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina. Isso aí. Então tá, vamos lá. Vamos agradecer a noite de hoje, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, Jesus, nosso guia, agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, e o estudo de hoje, um estudo fascinante, em que podemos aprender como começamos a nossa origem, e o mais importante disso que vimos hoje é como que fica bem claro que é importantíssimo a busca da nossa reforma íntima. É fácil e necessário realmente que nós estejamos atentos a tudo que fazemos, como fazemos e a quem fazemos. Então, que nós possamos ter a responsabilidade de pensar sobre os nossos atos, que possamos ter a força necessária para seguir em frente, a luz no nosso caminho para iluminar sempre e fazermos as melhores escolhas. Agradecemos aos irmãos aqui presentes, todos vocês que puderam contribuir com a reunião de hoje, e a espiritualidade amiga que nos fornece aí todos os subsídios para que possamos desenvolver o tema, a compreensão e seguirmos em frente. Abençoe a nossa casa, Casa Camilo Chaves, os trabalhos da casa, que tenhamos uma boa noite, que assim seja. Que seja. Eu não falei que ela estava inspirada para fazer a oração? Inspirada.